Graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Feche os olhos para a gente possa orar. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesse evento maravilhoso, onde a gente lembra que um dia o Senhor nasceu e um dia o Senhor trouxe salvação para todos nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder louvar a Ti e de poder agora ouvir a Tua voz através de Tua palavra. Seja feita a Tua vontade e que Tua palavra ela penetre em nossos corações. Que a gente saia daqui transformados pelo Teu poder. Seja feita a Tua vontade. Nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal a todos, né? Feliz Natal. Que a gente possa refletir um pouco neste evento tão especial. Que a gente possa, de fato, abrir os nossos corações para que a palavra do Senhor venha nos transformar. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita, tem um ainda. Amém. Amém? Antes da gente começar a ler o capítulo 2, voltem uma folha e vamos para o capítulo 1, ler apenas um versículo. Capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os dois já estavam de idade avançada. 30% da população celebram hoje o nascimento de Jesus. Só que ecoa uma pergunta: será que realmente Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Será? Vejam bem, quando a gente vai olhar o seu verdadeiro significado, a gente, como cristãos, celebramos duas festas: a festa da Páscoa e o Natal. Só que vejam, ao decorrer dos anos, esses eventos foram perdendo seu significado. As pessoas começaram a trocar por tradições. Quando a gente olha a festa da Páscoa, o que era para celebrar a morte e ressurreição de Jesus, as pessoas estão celebrando o coelho da Páscoa, ovo da Páscoa. Mas quando a gente vem para o Natal, as pessoas, ao invés de celebrar o nascimento de Jesus, as pessoas estão fazendo o quê? Celebrando o Papai Noel. Mas nós precisamos saber realmente se Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu vou falar de forma resumida para vocês. O foco, a mensagem central é o capítulo 2. Mas eu vou explicar todo o contexto. Vejam bem, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, ele era do turno de Abias. Zacarias, pai de João Batista,
ele era esposo de Isabel. Isabel, porém, ela era estéril e não podia dar filhos. E os dois já eram de idades avançadas. Só que aconteceu de forma resumida, aconteceu que Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio, coube-lhe por sorteio entrar no santuário e queimar o incenso. Quando Zacarias ele entra no santuário, ao lado direito do altar lhe aparece um anjo. Como esse anjo se chamava? Gabriel. Esse anjo lhe aparece e diz o seguinte: Zacarias, não tenha medo. A sua oração foi ouvida. A sua mulher dará à luz, ela ficará grávida. E o nome dele será João. Mas então Zacarias fez uma pergunta: como é que isso vai acontecer? Se eu já sou velho, minha mulher também já é velha, a gente já é de idade avançada. Paramos aqui. É só para a gente entender o contexto. Quando a gente adianta 6 meses depois, a gente vai ver que o anjo Gabriel, o mesmo anjo, ele foi visitar Maria. O mesmo anjo foi visitar Maria, uma jovem donzela, virgem, que estava comprometida a casar com José, cujo ele era da linhagem de Davi, da casa de Davi, da cidade de Belém. E quando o anjo aproxima dela, ele diz as seguintes palavras: salve, agraciada. Só que quando o anjo diz estas palavras, Maria ela fica perturbada. Ela fica querendo saber o significado desta saudação. Só que o anjo ele continua a dizer: você foi abençoada por Deus. Você dará à luz a um filho e ele vai se chamar Jesus. Ele será grande diante do Senhor. Esse ente que há de nascer em você será chamado Filho do Deus Altíssimo. O seu reinado não terá fim. Só que então ecoa uma pergunta, porque Maria, ela diz o seguinte: como será isto, se eu nunca tive relação com homem algum? Mas então vem a resposta do anjo: Maria, o ente que há de nascer em você é obra do Espírito Santo. O poder do Altíssimo, ele vai te envolver. E o anjo ainda acrescenta: igualmente, a sua parente Isabel também está grávida e ela já está no seu 6º mês de gestação. Paramos aqui. Mas agora, quando a gente para refletir essa história, é só para que a gente venha saber todo o contexto. Vejam bem, será que realmente Jesus ele nasceu dia 25 de dezembro, como muitas pessoas dizem por aí? Eu vou mostrar a vocês 3 fatores pelas quais Jesus, de modo nenhum, nasceu dia 25 de dezembro. Primeiro, isso aqui a gente vai ler depois, e vocês vão entender. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, vai dizer que os pastores estavam no campo cuidando dos rebanhos. Dezembro é inverno, frio, chuva e até neve. E nessa época, os rebanhos não ficam no campo à noite, eles ficam em abrigos. Mas nós, como os cristãos, entendemos que Jesus, o mais provável que ele tenha nascido é entre setembro e outubro. Por quê? Porque o clima era mais seco, mais temperado e ideal para os pastores ficar ao ar livre. Porque não faz sentido no inverno os pastores estarem ao ar livre. Segundo fato, o recenseamento romano. Quando a gente vai olhar para Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai falar que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto,
para o recenseamento. O que é isso? As pessoas tinham que sair da cidade em que elas estavam para a sua cidade de origem. Isso tinha a ver também com cobrança de impostos. Roma, ela evitava fazer recenseamentos no inverno, porque as estradas ficavam difíceis, as viagens eram perigosas, mas setembro e outubro era um período mais viável para viagens longas, assim como a de José e a de Maria, que teve que percorrer uma longa distância até a cidade de Belém. Uma terceira pista que a gente vai encontrar é no capítulo 1 que a gente leu, onde vai falar de Zacarias. Zacarias era pai de João Batista. João Batista era primo de Jesus. Lucas 1 relata que Zacarias era sacerdote, sim ou não? Ele serviu no templo conforme a ordem de Abias. E vejam, com base nas escalas sacerdotais do Antigo Testamento, de acordo com 1 Crônicas 24, se a gente for puxar para o calendário de hoje e for calcular, os estudiosos dizem que João Batista nasceu por volta de março e abril. Agora, quando a gente olha Lucas 1, 26, vai falar que no 6º mês o anjo foi visitar quem? Maria. Então significa que João Batista nasceu, 6 meses depois, quem nasceu? Jesus. Então, se João Batista nasceu por volta de março, abril, e a gente acrescenta 6 meses, vai parar em que mês? Setembro ou outubro? Nós acreditamos, eu cheguei à conclusão, que Jesus, o mais provável que ele tenha nascido é final de setembro a começo de outubro. Mas de modo nenhum, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Agora, por que essa data? 25 de dezembro. De onde ela veio? Essa data surgiu no século IV. Está ligada à cristianização das festas pagãs romanas, como um culto ao Deus Sol ou ao Sol. O que aconteceu? Os cristãos mudaram. Eles pegaram essa data e fizeram com que antes era adoração ao Deus Sol, agora era adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, o que era uma data pagã, eles pegaram a data para celebrar o nascimento de Jesus. Agora, nós como adventista, a gente não defende dia 25 de dezembro como base bíblica. Se você olhar de capa a capa, você não vai encontrar a data que Jesus nasceu. Você não vai encontrar. Por quê? Nem todas as respostas da Bíblia a gente vai ter. A gente só vai ter no céu. Mas para que a gente possa ter a resposta, a gente precisa se preparar aqui. Agora vejam bem, vão para o capítulo 2, no seu versículo 1. Antes da gente começar a ler e refletir sobre este assunto, embora a data 25 de dezembro não seja o dia em que Jesus nasceu, o que importa não é a data estar errada. O que importa é a intenção do seu coração. O que importa é a intenção do seu coração. Mas, de fato, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas nós celebramos o nascimento de Jesus. Agora, vamos para o capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população para o quê? Recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um com sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia,
até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Repitam comigo. Não havia. De novo, vamos acordar que é Natal. Não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, muito bem. Vejam bem, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto para o recenseamento. Eu já expliquei a você que esse recenseamento era para o povo sair da cidade que estavam e ir para a sua cidade de origem. Agora, quando nós olhamos para o texto, José e Maria estavam em qual cidade? Nazaré. Eles tinham que sair de Nazaré e ir até Belém. Só que há um detalhe interessante, porque quando a gente vai olhar esse decreto, significa que por meio de um decreto, Cristo cumpriu a profecia de que o Messias nasceria onde? Em Belém. Agora, quando eu vou para Miqueias, vocês não precisam abrir. Quando eu vou para Miqueias, no seu capítulo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: e você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Havia uma profecia chamada de profecia messiânica. Profecia messiânica. Essa profecia foi dada há 700 anos atrás. E onde foi que ela se cumpriu? No nascimento de Jesus. Miqueias vai dizer, e você, Belém, Efrata, está dizendo que o Messias nasceria na cidade de... Então significa que por meio de um decreto, Deus cumpriu a profecia. Ele usou o decreto do imperador para cumprir a profecia de que o menino Messias nasceria em Belém. Por quê? Se não houvesse nenhum motivo para José e Maria, não havia, ou seja, não havia nenhum motivo para José e Maria sair de Nazaré e ir até Belém se não fosse esse decreto. Mas por conta desse decreto, eles foram parar em Belém. Quando eu volto para Lucas, no seu capítulo 2, vai falar que Maria e José tiveram que percorrer uma longa distância até a cidade de Belém. Mas então, quando chegou o tempo dela ter o menino Messias, chegou o momento dela ter Jesus, o seu primogênito, ela enfaixou o menino e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja bem, Jesus ele foi colocado em uma manjedoura. Ele foi colocado em um comedouro de animais, onde os animais comiam. Ele foi colocado em um lugar humilde. Agora, ele que é rei, nasceu em um lugar humilde. E você que não é nada, muitas das vezes quer tudo, só quer o melhor. Então veja bem, quando Jesus é colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, aqui vem um detalhe bem interessante. Por quê?
não havia lugar para Jesus na hospedaria. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte: se não havia lugar para Jesus na hospedaria, será que há lugar para Jesus no seu coração? Será que tem espaço para Jesus no nosso coração? Para que ele possa entrar, para que ele possa reinar, para que ele possa tornar a gente uma nova criatura? Será que há espaço para Jesus? Não havia lugar para Jesus na hospedaria. E quantas das vezes a gente não tem dado lugar a Jesus, seja no nosso dia a dia, seja nos nossos afazeres, no nosso trabalho, a gente não tem dado lugar para Jesus. Mas a história continua porque naquela mesma região haviam pastores que estavam na vigília da noite, cuidando dos seus rebanhos. E de repente esses pastores eles têm uma visita muito inusitada de um anjo. O anjo aparece a eles, eles ficam assustados. E esse anjo diz as seguintes palavras: não tenham medo, eu estou aqui para trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo este povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Amém. Hoje nos nasceu o Salvador, maravilhoso Senhor, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isto servirá de sinal para vocês. Vocês vão encontrar uma criança em uma manjedoura. Só que de repente, com esse mesmo anjo, apareceu um coro celestial louvando ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E quando os anjos se afastam deles, quando os anjos voltam para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. E eles foram. Eles encontraram Maria, José e o menino em uma manjedoura. Só que há um detalhe interessante, porque quando eles chegam lá, eles começam a divulgar todas as coisas, o que tinha acontecido. E o último detalhe é que ele sai louvando e glorificando o nome do Senhor. Agora nós precisamos entender, com base nesse texto, com base nesses pastores que receberam essa visita. Aqui eu vejo 3 características: fé, ação e gratidão. Por que fé? Porque eles receberam a palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus com o coração aberto. Eles receberam a notícia e aceitaram que o menino Messias tinha nascido em Belém. A segunda coisa é a ação. Eles são motivados a agir, a ter disposição. Por quê? A partir do momento que eles recebem a notícia, eles vão até Belém. Eles estão dispostos a ir até Belém. Uma terceira coisa que eu encontro aqui é gratidão, porque eles saem louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas eu pergunto a vocês, o quanto de fé vocês estão tendo no coração de vocês? Quantas das vezes vocês entram nessa porta, escutam a palavra de Deus e saem do mesmo jeito? Nós estamos aqui em família, todos nós somos cristãos. Mas será que somos cristãos mesmo? Ou apenas estamos sendo um cristão nominal, apenas de nome? Carregar uma Bíblia debaixo do braço é fácil. Chegar aqui na frente e louvar é fácil. Pregar é fácil. Falar de Jesus é fácil. Mas você precisa viver verdadeiramente. Será que vocês estão dispostos a largar todas as coisas para servir ao Senhor? Será que vocês estão dispostos a abrir o coração de vocês para que Ele possa tornar vocês uma nova criatura? O quão dispostos vocês estão sendo? Será que vocês estão sendo gratos a Deus porque um dia Ele nasceu, um dia Ele sofreu, um dia Ele morreu, um dia Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para buscar você? Amém, Senhor. Será que você está sendo grato pelo sacrifício que Ele fez por você? Nós precisamos examinar bem as Escrituras, porque da mesma forma, uma profecia messiânica, de acordo com Isaías, no seu capítulo 7, vai dizer que o menino Messias
ele nasceria de uma virgem, a qual conceberá, dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus está com você nos piores momentos. Deus está com você nas alegrias, nas tristezas. Deus está com você em todos os momentos. Detalhe, mesmo no seu nascimento, eles já estavam com você. Desde o ventre da mãe, eles já estavam com vocês. É um mistério entender que Jesus ele nasceu de uma virgem. Isso a gente vai entender no céu. Agora, não significa que Jesus teve o seu começo, nasceu, teve o seu início, mas ele já era eterno. Ele já vivia de eternidade a eternidade. Mas então, eu queria concluir com a seguinte mensagem. Assim como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus ele não tem onde repousar. Não há espaço para eles nas casas dos hipócritas, de ceias fartas, corações vazios. No teatro do Natal, entre Papai Noéis, pinheiros reluzentes, embrulho de presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus que fosse lenda. Eu não acredito no Natal de consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por esse amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram um verdadeiro Natal. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Eu não consigo compreender o quanto as pessoas estão celebrando o Papai Noel. Eu não consigo compreender o quanto as pessoas aceitam presente de um tal Papai Noel. Afinal, quem é esse? Papai Noel que carrega uma mochila nas costas. Papai Noel que entra pelas portas do fundo, que nem na mesa senta. Papai Noel que só te dá um presente. Com Jesus é totalmente diferente. Assim como um Papai Noel te dá um presente, Jesus te deu o maior, que foi a vida eterna. Assim como um Papai Noel entra pelas portas do fundo, Jesus não, ele entra pela frente. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Assim como o Papai Noel carregou uma mochila nas costas, Jesus carregou a sua cruz. Assim como o Papai Noel não senta na mesa, Jesus ele entra e ceia com todos nós. O verdadeiro significado do Natal não é Papai Noel. O verdadeiro significado do Natal não é apenas mesas fartas, comidas e bebidas. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. Ele é o verdadeiro significado. Você tem que lembrar que um dia Jesus nasceu, que um dia Jesus sofreu, que um dia Jesus morreu, que um dia Jesus ressuscitou. Por quem ele fez isso? Por quem? Por nós. Mas o que você está fazendo por ele? O que você tem feito por ele? É bem verdade que a gente vê as coisas acontecendo e a gente não acorda. É bem verdade que todas as coisas estão se cumprindo, mas a gente não quer aceitar que a Bíblia é uma verdade. A gente não quer aceitar que Jesus vai voltar. A gente consegue, muitas das vezes, há pessoas que dizem, mas Jesus não voltou, já se passou mais de 2000 anos. Mas Jesus não voltou porque falta você. Jesus ele não voltou porque tem alguém da sua família que não se arrependeu. Tem alguém que precisa se entregar, ou até você que está aqui, que se passa como cristão, mas não é. Você precisa acordar, pois o verdadeiro significado do Natal não é Papai Noel. O verdadeiro significado do Natal é Papai do céu. Que Deus ele possa abençoar vocês. E assim como os pastores, que vocês possam ter a fé, a disposição
e a gratidão por tudo que Ele fez por vocês. Que Deus venha abençoar vocês e que vocês possam ser transformados, que vocês possam se tornar uma nova criatura. Porque Jesus, não adianta Jesus nascer 1000 vezes, ele pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer uma vez no seu coração, nada vai mudar. Nada. Mas Jesus hoje, ele quer nascer em você. Jesus, ele quer transformar você. Jesus, ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer tornar você filho dele. Ele quer que você receba a vida. E quando ele traz vida em abundância. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir e saber que o verdadeiro significado do Natal não é Papai Noel, mas é Papai do céu. Deus abençoe vocês, viu? Vamos entoar o hino seus, o rejeitado. Se Jesus ele viesse outra vez hoje, as pessoas crucificavam ele de novo. Fechem os olhos de vocês. Senhor, que privilégio maravilhoso de poder levar o teu evangelho. Se há um presente maior do que este, eu não sei. Obrigado pelo melhor presente. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, por um dia ter nascido. Embora não seja dia 25 de dezembro, mas hoje nós lembramos que o Senhor um dia nasceu e nos trouxe salvação. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que estão aqui, que estão todos juntos celebrando o teu nascimento. Mas, Senhor, que a gente possa deixar que o Senhor hoje venha nascer nos nossos corações. Amém. Te convidamos, Senhor, para que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos. Amém. Obrigado pela paz, obrigado pelo amor. Glória a Ti nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Hoje nos nasceu o Salvador, maravilhoso Senhor, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és eterno e de eternidade o Senhor vive. Obrigado por tudo. Abençoa cada um de nós. Seja feita a tua vontade. Nós te amamos, mesmo sem saber o que é o amor. Que a gente venha refletir sempre. Não é Papai Noel, mas sim o nosso Papai do céu. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.